Amigos da TV Galega, estamos chegando com mais uma edição do nosso Encontro Mulheres aqui na nossa Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichlen, sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer que estamos mais uma vez juntinhos aqui na nossa programação, trazendo assuntos importantes, pontuais, assuntos que com certeza, pelo menos assim a gente espera, que façam a diferença no seu dia a dia. Como esse, por exemplo, o nosso primeiro tema em discussão aqui na nossa programação, aproveitando as diferentes bandeiras levantadas todos os meses. Setembro, nós lembramos da cor vermelha, o Setembro Vermelho, que evidencia, que traz em evidência cuidados especiais com o nosso coração. E para falar sobre esse tema, sobre o momento que estamos vivendo agora a pandemia, eu convidei o Dr. Jefferson Oliveira, que é médico cardiologista, que está conosco aqui na nossa TV Galega. Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela abrir espaço para a gente aqui na nossa televisão, na nossa região, a TV Galega, que é muito respeitada aqui. Pois é, e para levar esse tema tão importante, né, doutor? Até porque, assim, esse ano de 2020 é um ano totalmente atípico, diferenciado, mas nem por isso podemos esquecer da nossa saúde paralela ao momento pandemia, paralela ao momento o novo coronavírus. E aí, claro, os cuidados com o coração não podem ser esquecidos nunca, né, doutor? Com certeza. As estatísticas da Sociedade Brasileira de Cardiologia já viram assim que nesse período de pandemia aumentou cerca de quase 30% o número de infarto em relação a anos anteriores. Então é muita coisa o que reflete, né, as pessoas com essa pandemia, que realmente é uma pandemia que causou muitos problemas, é uma doença grave que está sendo, né, agora combatida de certa forma, mas assim, as pessoas não estavam procurando assistência hospitalar, né, ou não ainda continuam, né, não procurando tanto, e nem os exames rotineiros, fazendo os seus check-ups, procurando seus médicos. E aí o que vem acontecendo é isso, um aumento no número tanto de infartos, problemas cardíacos e derrames, que são doenças graves e que acabam até matando mais que o Covid. E são duas complicações, né, doutor, que não podem esperar, que não podem deixar os dias passarem, as semanas passarem para ver se realmente vão melhorar desse quadro clínico, né? Não pode esperar, às vezes, nem minutos. Né? Às vezes, o infarto, na cardiologia, existe uma frase dentro dos cardiologistas que tempo é músculo. Então, cada minuto, cada hora a mais que você está infartando, você vai perder um pouco do seu músculo do coração. E aquele pouco que você vai perder, isso vai repercutir na tua vida toda. Às vezes tu pode sobreviver ao infarto, mas tu vai sofrer. Você vai ter insuficiência cardíaca, você vai ter coração dilatado. E às vezes demorou 6 horas para procurar um hospital, às vezes naqueles 30 minutos iniciais poderia se reverter completamente o quadro. Doutor, e quando procurar então um profissional médico para uma situação como essa, por exemplo, um infarto? O infarto é um, assim, genericamente, como a gente vai falar assim, o que você vai sentir no caso de infarto? Infarto principal, a gente sente assim, uma dor no peito, que a gente diz retroesternal, geralmente ela é em aperto ou queimação, que pode irradiar para o braço, tanto esquerdo quanto direito, né? Claro que esse é o clássico, existe assim, mas dentro da cardiologia, infarto pode ser qualquer dor que pega abaixo da mandíbula até o umbigo. Então abrange uma área grande do corpo. Mas assim, a maioria seria uma dor retroesternal irradiada para o braço, que pode ser ao esforço e pode ser também a um estresse importante. E muitas vezes ela vem associada de sintomas outros, como falta de ar, um suor no corpo, uma sudorese, uma sensação de mal-estar, uma sensação de tontura. Mas então, assim, de modo geral, esses sintomas são os principais. Claro que uma pessoa de idade, uma pessoa às vezes um diabético, outras pessoas um infarto pode ter sintomas diferentes. Às vezes pode ser uma tontura, um mal-estar, um quadro que não é bem típico. Mas a grande maioria que a gente pensa seria essa dor importante, irradiada para membros ou irradiada para dorso, que não pode esperar, tem que procurar atendimento. Algumas pessoas relatam, doutor, que tem, por exemplo, sintomas como esse e associam também, né, sente uma dor forte na nuca, uma dor de cabeça muito extrema. Também são sinais em evidência? Podem ser sinais em evidência de um início de um infarto, por exemplo? A dor de cabeça, às vezes até o infarto, que seria, né, o infarto é um termo abrangente que seria uma obstrução da artéria que leva o sangue para tal órgão. O infarto do coração seria a obstrução da artéria que leva o sangue para o músculo do coração. Uma dor de cabeça seria como se fosse um infarto cerebral. Então a pessoa tem uma artéria ocluída na sua cabeça e aí a pessoa pode ter uma dor de cabeça forte,
ou a pessoa pode ter uma paralisia nos lados, uma dificuldade de fala, ou a pessoa fica esquecida, ou uma tontura que não melhora com nada, um sintoma novo, né? Então as pessoas às vezes confundem, né? Um infarto é na cabeça, então seria como se diz o derrame, né? Seria como se fosse um infarto, só que na artéria do cérebro, que também é muito sério. Uma grande causa de mortalidade, e as causas que levam a essas doenças geralmente são parecidas, né? Os principais seriam, né, a hipertensão, o diabetes, colesterol, a pessoa tem um histórico familiar importante, o cigarro. E hoje em dia a gente fala mais em voga também o sedentarismo. O sedentarismo também é um fator importante para essas doenças cardiovasculares. Agora já foi autorizado realmente, né, aquela ida para a rua com segurança, se movimente, pratique atividade física, só que a gente ficou durante muito tempo realmente aquela necessidade de ficar parado, porque não era para sair de casa, pelo menos essa era a recomendação das autoridades, dos profissionais médicos. Esse tempo parado, doutor, pode fazer a diferença agora? Ele pode somar negativamente para o nosso quadro clínico? Com certeza, o tempo parado, as pessoas em casa, o sedentarismo ele deixa a pessoa, digamos assim, o organismo mais inflamado. A atividade física regular, ela controla a pressão, ela ajuda a controlar os níveis de diabetes, os níveis de açúcar no sangue, ela ajuda a reduzir o colesterol. Então a pessoa que faz uma atividade física regular, que a gente considera 150 minutos numa semana, então não é muito, né, mas já é extremamente importante. Então nessa fase de Covid, a pessoa que ficou esse tempo parada perdeu, né, piorou a sua pressão, piorou seus níveis de glicose, piorou seu colesterol, né. As artérias do organismo com atividade física liberam algumas substâncias, os hormônios que ajudam as artérias a ficar relaxadas, então piora quase que tudo. E além do ganho do peso, né, eu até recentemente consultei alguns pacientes já, um deles ganhou 20 quilos na pandemia. Hoje consultei um que ganhou 15 quilos. Então, assim, é o normal, as pessoas estão ganhando muito peso. E o ganho do peso diretamente aumenta a pressão, aumenta a diabetes, aumenta os fatores de risco. Então, interferiu bastante. Com certeza. E todos nós estamos nesse mesmo cenário, né, doutor? Agora tentando realmente recuperar o tempo perdido, mas não perdendo o foco da segurança, da cautela, né? Manter o distanciamento social, mas não podemos parar no tempo. A gente tem que seguir em frente. E aí, por isso, então, também trazer em evidência a importância desse mês, o Setembro Vermelho, que busca esse cuidado a mais com o nosso coração. E aí, seguindo dessa forma, doutor, entrar nessa linha das pessoas que, infelizmente, já têm algum problema cardíaco. E é muito generalizado quando a gente fala problema cardíaco para aqueles que não têm, não conhecem, né? Como é que a gente poderia pontuar as principais doenças, os principais complicadores realmente que acometem o nosso coração? O coração, assim, as principais doenças, assim, de modo geral, né? Uma das principais doenças que quase 30% da população do Brasil tem é a hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta. Ela acaba levando a consequências como a doença coronariana, que o pessoal diz veia entupida do coração, ela acaba levando a insuficiência cardíaca, que é o coração ficar dilatado, né? Que também é um quadro final grave. Então, e a hipertensão também é um dos fatores de risco mais importantes para o derrame. Então, assim, a hipertensão é o início. Então, dentro da doença cardíaca, aí existe uma gama de outras doenças, né, que seria, como a gente citou, a doença do músculo, que seria a insuficiência cardíaca, a doença que o pessoal diz teve um ataque cardíaco famoso, isso é o infarto agudo do miocárdio, a pessoa tem uma obstrução da sua artéria, então as principais doenças, assim, para não me estender muito, seria, né, a principal hipertensão, que causa várias doenças do coração, a doença coronariana e a insuficiência cardíaca. E na parte cerebral, a gente pensa daí também não do coração, que seria o derrame, o acidente vascular cerebral, né, que a gente fala. Principais são essas, assim, sem estender muito. Doutor, com relação à faixa etária, a gente tem que, né, perder aquela ideia que somente quando ficar mais experiente, mais idoso, é que eu teria que me preocupar mais, por exemplo, com a minha saúde e com o meu coração. A faixa etária que traz também em evidência um olhar mais apurado, por exemplo, para a sua área, para a área da cardiologia. Dentro da cardiologia, assim, de modo geral, se for avaliar as estatísticas, o paciente colocado acima de 60 anos é um paciente que já tem mais riscos, né? Já se coloca como um risco maior para outras doenças. Só que hoje em dia, assim, com o estilo de vida, né, a gente nem conversou sobre isso, estilo de vida sedentário, com muito estresse, as pessoas estão buscando muitos vícios, às vezes de álcool ou tabagismo, cigarro.
Então, assim, a gente vê muitos casos precoces de doentes. Então, eu já tive paciente de 30 anos com infarto grave que precisou fazer cirurgia de ponte de safena. Fumava uma carteira de cigarro por dia. Então, o tabagismo, então, a gente vê, às vezes, não, eu estou sentindo uma dor no peito, mas eu sou novo. Então, a gente vê, não. Primeiro, quais são os seus fatores? Você já viu o seu colesterol? Você já viu, né, você fuma? Você tem diabetes? Então, existem algumas doenças, por exemplo, colesterol. A pessoa pode ter um hipercolesterol, um colesterol muito alto de origem genética, familiar. Essas pessoas, elas podem ter eventos muito precoces. Às vezes, nessa idade, 30 anos, ela já está com várias obstruções no organismo. Então, por isso que é importante, a gente sempre prega assim, a partir dos 15 anos, quem tem seu filho, levar para fazer uma consulta. Faz os exames, colesterol, diabetes, orienta peso, atividade física. Viu que está tudo bem, não tem fator de risco, pode aumentar a cada 5 anos. Mas a partir dos 30 anos, a orientação assim, da sociedade brasileira é consultar regularmente com seu cardiologista e fazer os exames regulares de acordo com o que sinta, né? Mas não dá para esperar, eu só vou quando eu tiver 50, 60, não. Melhor assim, a partir dos 15 já levar para fazer uma avaliação inicial e dosar riscos. Né? E quando falamos em homens e mulheres, doutor, tem uma predisposição a mais para homens ou mulheres com relação às doenças cardíacas? As mulheres, elas têm até uma incidência maior de infarto. A mulher, assim, até é um tema amplo, né? Ela tem a proteção hormonal, né? Enquanto a partir do momento que a mulher entra na menopausa, ela perde essa proteção hormonal. Então, os homens, de modo geral, assim, que é colocado assim como você falou, de homem e mulher, né? Um fator de risco importante é a pessoa ter um familiar, né, alguém da sua genética, primeiro grau, que tem um histórico de uma doença cardíaca grave. Para os homens, até 55 anos, e para a mulher, até 65. Então é colocado que a mulher, às vezes, tem um evento, tipo, 10 anos depois. Então, você tem um avô que morreu de infarto aos 80 anos. Não é uma genética tão importante. Mas meu pai infartou com 48 anos. Isso a gente já tem que levantar, pensar, será que essa pessoa pode ter essa genética? Então, homens de menos de 55 e mulheres menos de 65. Algum familiar, um irmão, um pai, uma mãe, né? Uma genética de primeiro grau. Então, respondendo assim, as mulheres, assim, elas têm esse fator, mas as mulheres, elas têm uma vida, às vezes, com a rotina, o estresse, elas têm dupla jornada, às vezes trabalho fora, trabalho em casa, né? Não era o que elas tinham antigamente. Então, hoje em dia, as mulheres até estão tendo mais infarto. E as mulheres, às vezes, elas têm sintomas diferentes daquilo que a gente conversou no início da entrevista. Às vezes elas podem sentir mais uma tontura, um mal-estar, uma palpitação. Então, às vezes, as mulheres, elas não seguem o livro, né, do infarto. Então, realmente, assim, teve algum sintoma, uma falta de ar. As mulheres, senti uma falta de ar, me deu um suador no corpo. Procure. Né, que às vezes a mulher, ela tem um sintoma diferente e a mulher, com essa vida que está se levando hoje em dia, ela está tendo mais riscos até. É melhor que nessa questão de procurar um profissional médico que volte para casa despreocupado ou que, se for o caso, chegue em tempo para salvar a vida, né, doutor? Chegue em tempo para ser atendido, ainda mais sendo um sintoma novo, né, um sintoma inédito, não espere, não vá para casa, procure um atendimento. Por falar em novidade, em momento inédito, a questão da Covid-19, agora também pontuando as possíveis sequelas deixadas por essa doença em um paciente que testou positivo, doutor. Na questão do coração, tem evidências de comprometimento com o coração para um paciente que teve a Covid? O coração e Covid pode, como outros vírus, né, que é um vírus como vários outros, o coração ele pode ser acometido, ele pode causar, a gente chama a inflamação do coração, que a gente chama de miocardite. Ele pode apresentar uma inflamação, como é causado por vários outros vírus, né? Então, é como eu costumo explicar aos pacientes, existe a situação, a pessoa teve cachumba e recolheu, como diziam os antigos. Então, o coração também, o vírus pode, às vezes, pegar no coração e pode causar algum problema que, na maioria dos casos, resolve-se normalmente, resolve-se com o tempo, tem que ter alguns cuidados. Mas a pessoa, assim, pode ter problemas, e como a Covid envolve muito o pulmão, às vezes a pessoa pode fazer um tipo de insuficiência cardíaca do lado direito do coração que joga o sangue para o pulmão. Como o pulmão fica mais duro, o sangue ele tem mais dificuldade para atingir. Então a pessoa pode fazer um grau de insuficiência cardíaca, é o que mais acomete hoje em dia, que nos estudos assim, é essa alteração do ventrículo direito, que é quem joga o sangue para o pulmão. Então o pulmão doente, mas é os casos dos pacientes que ficaram mais doentes. Não aquele caso leve, pouco se vê. Então, um paciente grave, que foi para uma UTI, que ficou internado, recebeu ventilação mecânica. E esse caso, esses pacientes, geralmente, eles realmente têm assim, uma melhora mais demorada do pulmão, às vezes o coração fica acometido.
mas geralmente são os quadros mais graves. Os pacientes mais leves não se vê muita alteração cardíaca, mas dado todo como você falou, o que está acontecendo, não só o coração, mas também está mudando, né, o estilo de vida, o sedentário, o peso, né, acaba aumentando a pressão, então isso tudo interferiu, né, a nível de coração também, né? Com certeza, doutor. Para poder finalizar o seu recado, para quem nos acompanha agora em casa, para também pontuar mais uma vez esse Setembro Vermelho, inclusive. Em relação ao Setembro Vermelho, a gente incentiva as pessoas a cuidar do seu coração, né? Eu sempre digo, temos 5 tópicos que são importantes para a saúde do seu coração. A primeira a gente conversou bastante aqui, que é cuidar, procurar o seu médico e investigar e tratar suas doenças, hipertensão, diabetes, parar, né? Reduzir o colesterol, reduzir seu peso. Segundo, muito importante, deixar de ser sedentário, fazer atividade física regular, pelo menos 3 horas semanais. Terceiro tópico muito importante, não há nenhum tipo de vício. Então, vício, cigarro, vício em álcool, né, o alcoolismo, vício em eletrônicos, né, qualquer tipo de vício na vida da pessoa faz muito mal e faz mal para o coração. Um quarto aspecto que a gente coloca até para as pessoas, que hoje em dia está bastante em voga, é buscar a sua espiritualidade. O coração já está bem comprovado que a pessoa que se espiritualiza, não dizendo religião A, B ou C, mas que busca algo além da vida tradicional, já é comprovado que essa pessoa fica menos doente. Em quinto e em último, e não menos importante, seria em relação à caridade. A pessoa fazer alguma coisa por alguém. Também já está comprovado, ou você doa sangue, ou doa o seu trabalho, ou ajuda uma instituição, isso já é comprovado que essas pessoas vivem mais, são mais felizes e adoecem menos do coração. Olha que bacana, faz muito mais bem para nós do que para o próximo que recebe essa ajuda, essa caridade, né? Doutor, obrigada mesmo por estar conosco hoje aqui na nossa programação, tá? Muito obrigado. Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais. Ainda hoje vamos falar sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor e também uma outra bandeira levantada nesse mês de setembro, o Setembro Amarelo, que traz como olhar especial também a prevenção ao suicídio. Ainda hoje no nosso programa.